Queridos, preste atenção para cá. Já faz uma semana que Deus fala de uma palavra no meu coração chamado reforma. Deus todo dia bate no meu coração e diz: você precisa de reforma, a igreja precisa de reforma, nossa casa precisa de reforma. Quando eu falo casa, eu estou falando família, amado. Toda obra começa em nós, primeiro em nós. Deus quer fazer uma grande reforma na nossa família, mas tem que começar em nós. Talvez a parte mais difícil de uma reforma seja a remoção dos entulhos que atrapalham essa reforma. Essa responsabilidade é nossa, não é de Deus. Lá em Neemias capítulo 4, quando o povo estava trabalhando na retificação dos muros, a maior dificuldade que eles dizem que eles cansaram tanto que estava a ponto de desfalecer, de remover os entulhos. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo de reforma na nossa vida pessoal e na nossa família. Eu queria te desafiar a remover esses entulhos, amado, aquelas coisas que estão plantadas dentro do teu coração, dentro da tua casa, e botar para fora mesmo. Limpeza geral. A partir dessa remoção, dessa limpeza, Deus vai levantar uma nova casa. A glória da última casa será maior do que a primeira, amado. Você pode ter certeza que se você permitir que Deus faça isso, você tem um preço. Talvez um preço de reputação, de vergonha. Mas o que Deus tem preparado para ti, a glória da segunda, última casa, a glória da casa que Deus vai te dar, da família que Deus vai te dar, amado, não pode se comparar com aquilo que você já viveu até hoje. Te prepara, amado. Deus está nos preparando, está nos mexendo com o nosso interior para a gente botar esses entulhos para fora. E aí sim, amados, Ele vai entrar, nos ajudar nessa mão de obra de reforma, acabar com as fendas, com as rachaduras, com os telhados quebrados. Vai nos dar uma nova casa. Nós cantamos hoje tanto sobre isso, né? Pode mexer os móveis, pode trocar de lugar. Isso é uma palavra para Deus que está dizendo: Senhor, pode fazer o que for preciso. Deus vai fazer uma reforma na tua vida e na tua família. Pode voltar para o teu lugar. Deus abençoe, querido. Amado, dessas pessoas que vieram aqui na frente, fica aqui. Quem é que tomou a decisão por Jesus ou quer se reconciliar? Vem aqui, amado. Você decide hoje voltar para Cristo ou entregar a tua vida pela primeira vez, vem aqui na frente. É importante que você faça isso. Tem mais alguém, amado, quer entregar a sua vida a Jesus ou quer se reconciliar com Deus? Estava longe, reconhece, quer voltar? Chegue bem aqui perto do altar. Deus salvou esse homem hoje da morte, viu? Havia um laço de morte para esse homem. Deus te trouxe aqui para te salvar do laço da morte. Fecha teus olhos, tende tua mão para cá, igreja. A misericórdia e o perdão de Deus alcançou eles, amados. Senhor, nós abençoamos esse homem, essas meninas, essas moças que tomam a decisão hoje mais importante, que vai mudar todo o rumo da vida deles. Onde havia decreto de morte, hoje o Senhor reverte, dá decreto de vida eterna. Nós abençoamos, declaramos os seus pecados perdoados, um novo tempo, uma nova etapa na tua vida, a restauração, a reforma que o Senhor faz a partir de agora. Seja recebido no reino de amor, com perdão, misericórdia, graça abundante na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Já bem-vindo, querido. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. As crianças podem sair com os professores, todas as crianças até 7 anos. Cadê as crianças? Podem sair. De 4 a 11. Então, de 4 a 11, vão lá para a sala de vocês. Queridos, quem recebeu esse papel aqui, todo mundo recebeu? Não é para você enrolar, botar dentro da tua Bíblia, não. Você tem que preencher isso
e devolver até o final do culto. Entregar ali fora, vai ter uma caixa. Dentro desse projeto de reforma, de intercessão, amanhã, logo cedo, eu vou sair, eu e mais alguns homens. Vamos para o monte. Quem não sabe o que é monte, é um lugar isolado para a gente orar e jejuar. E eu e mais alguns homens vamos sair para lá amanhã e voltamos na quarta-feira. Nós vamos levar o nome da tua família. Amém, queridos? Então, se você quer, não precisa interceder. Então, não coloca. Você coloca o nome de teus familiares e o alvo. Ele precisa de emprego, ele precisa de cura, ele precisa de salvação. Ou tudo junto. Aí você coloca aqui, dobra, vai ter uma caixa no final do culto lá para você colocar dentro. Nós vamos levar lá para o monte. Vamos fazer um ato profético lá. Amém? Eu creio no poder da oração, eu creio em ato profético, amados. Vamos receber esse homem de Deus. Vem aqui, Francisco Neto. A última vez que ele veio aqui, ele veio ainda como aspirante a pastor, amado. Hoje ele já é um pastor, foi ungido, abençoado. Então a expectativa é maior ainda, né? Que o óleo já caiu na cabeça, até a marca aqui, ó. Deus abençoe, querido, que o Senhor te use com graça e liberdade aqui. Amém. Bom dia, igreja. Quantos estão felizes com Jesus aí? Quase todo mundo. Eu vou perguntar de novo. Quantos estão felizes com o Senhor? Amém? Como o pastor não me disse o horário que eu devo terminar, eu acho que até uma hora a gente sai daqui. Quem fica comigo até uma hora? Então você vai ficar só, é que eu vou para almoçar. Amém? Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração. 2 semanas atrás eu recebi o convite do pastor, mas eu estava com a viagem marcada para São Paulo. Cheguei domingo passado, não pude vir. E ele me deu a honra de estar aqui hoje. Eu estou com uma expectativa no meu coração. Amém? Deus já começou a falar através dos louvores. Na verdade, dificultar a minha vida. Pregar depois dessa ministração de louvor não é fácil. Por mim, faria só entregar os dízimos e as ofertas. Até o apelo já foi feito. Isso é liberdade do Espírito Santo, amém? Antes de falar o que Deus me mandou falar aqui nessa noite, eu gostaria de compartilhar algo que Deus me mostrou quando eu vim aqui pela primeira vez. Eu já comentei em outros lugares. Quantos sabem aqui o que é louvar? Levante sua mão. Você sabe a importância do louvor? Você sabe por que o louvor existe? Irmãos, eu confesso que o louvor aqui é diferente. Eu já fui em muitas igrejas. Eu já fui em igrejas até fora do país. E eu confesso que o louvor aqui é diferente, a atmosfera aqui é diferente. A Bíblia diz que um homem chamado Jacó, qual é o nome dele? Ele teve 2 esposas, não por vontade própria. Ele amava uma mulher chamada Raquel. Aliás, é a primeira declaração de amor, a primeira manifestação de amor de um homem por uma mulher. Foi Jacó e Raquel. Mas a Bíblia diz que ele casou primeiro com Lia, mas não amava Lia, ou Leia, depende da tradução. E Leia sofria muito porque via o amor de Jacó por Raquel. Até que ela clamou ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus abriu a sua madre, e ela concebeu. E ela disse: Deus ouviu a minha aflição, e colocou o nome do seu primeiro filho de Rúben. Mas Jacó continuou amando a Raquel. E ela concebeu e deu à luz a um segundo filho chamado Simeão. E ela disse: Deus me ouviu. E o nome dele significa ouvir. Mas Jacó continuou amando a Raquel. Quantos estão aí? Diga amém. E ela deu à luz a um terceiro filho, chamado Levi.
que quer dizer unir. Ela disse: dessa vez o meu marido se unirá a mim. Levir quer dizer unir. Deus se manifesta na Bíblia como esposo, Israel como a esposa. Quando Moisés construiu ali o tabernáculo móvel, pelo mandato do Senhor, ele pegou um homem da tribo de Levi e ungiu a sacerdote. E a função do sacerdote era unir a esposa, o povo, ao esposo, que estava dentro do Santo dos Santos. Mas Levi falhou. Pergunte por quê? Porque ela disse: mais uma vez, eu darei luz a um filho, para que o meu marido me ame, porque até então ele amava Raquel. E ela teve um quarto filho, e deu o nome do quarto filho Iehudá, Judá. Você sabe o que significa Judá? Alguém sabe? Louvor. Se eu fosse você, dava um glória a Deus aí. A Bíblia diz que quando ela teve Judá, ela entrou em Quesibe, que quer dizer cessar. Ela cessou de dar filhos, porque a partir do louvor, a partir de Judá, o seu marido a amou. Aquilo que Rúben não conseguiu fazer, aquilo que Simeão não conseguiu fazer, aquilo que nem Levi conseguiu fazer, Judá conseguiu. O louvor conseguiu. Você está proibido de entrar aqui e fechar sua boca e se recusar a louvar. Somente o louvor foi capaz de unir a esposa ao esposo. Você pode dizer um amém. Você pode dar glória a Deus aí. Eu lendo a Bíblia, a história de Salomão deu um nó na minha cabeça. Davi desejou construir o templo, Deus não permitiu. Deu essa tarefa a Salomão. E ele passou 12 anos construindo o templo. E quando você lê a trajetória de Salomão, durante 40 anos que ele foi rei, você vê Salomão um homem que começou a se desviar do propósito de Deus. Deus disse para ele não casar com mulher estranhas. Ele casou logo com a filha de Faraó. Salomão nunca fez guerra com ninguém, porque ele casava com as filhas dos seus vizinhos. A Bíblia diz que ele se desviou do caminho do Senhor. Teve 700 esposas e 300 concubinas. Mas no dia da inauguração do templo, aconteceu algo diferente ali. E eu comecei a questionar com Deus: Senhor, como é que um homem com tantos erros, com tantas falhas, o Senhor fez algo extraordinário através da vida dele? Deus disse para mim: continua lendo. A Bíblia diz que no dia da inauguração do templo, a Shekhinah, Kavod, a glória, a presença de Deus foi tão grande naquele lugar, que nem os escribas conseguiram escrever o que aconteceu ali. Me pergunte por quê. A igreja não quer saber, pastor. Pergunte por quê. Porque o louvor foi diferente naquele lugar. Sabe quem escreveu o hino que foi inaugurado ali? O maior ministro de louvor de todos os tempos. Até hoje nenhum se levantou como ele. Sabe de qual tribo ele era? Iehudá, da tribo de Judá, da tribo do louvor. O nome dele é Asaf. Escreveu 12 salmos na Bíblia, do 73 a 83, e o Salmo 50. O interessante é que a idade de Asaf já não permitia mais que ele
fizesse parte daquele ministério. Mas Salomão, orientado por Deus, chamou Asaf. Sabe quantos anos Asaf ele ensaiou? 12 anos. Aí tem gente que diz que não precisa ensaiar, não precisa se preparar. Eu tenho 42 anos e pelo menos 15 anos da minha vida eu viajei. Passava 40, 90, 30 dias viajando. E eu tinha que congregar em outras igrejas. E um dia eu cheguei numa igreja, me chamaram para dar uma oportunidade, uma saudação para a igreja. Eu disse: irmãos, eu estou vindo de Belém. E eu saí de Belém. E ontem houve um show em Belém, no Mangueirão. Sandy Júnior. Aquele show ia começar às 10 horas, começou lá para meia-noite. E as pessoas chegaram antes, muito antes, para garantir o seu lugar. E Deus colocou uma palavra no meu coração e eu queria dividir com vocês. Porque no nosso meio, a Bíblia diz que nessa geração os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O pessoal chegaram bem antes de começar. Saíram depois e não reclamaram. Eu disse: com tudo que você for fazer para o Senhor, você tem que dar o seu melhor. Se você for cantar, você tem que ensaiar. Se você for ministrar a palavra, você precisa examinar a palavra. Se você for limpar o chão da igreja, tem que ser bem feito. Amém? Quando estão ouvindo, diga amém. E assim eu terminei a minha saudação com a igreja. Aí chegou uma irmã, depois da minha fala, dona do hotel da cidade, e disse: vamos ouvir agora a irmã fulana de tal, ela vai louvar o Senhor. E ela pegou o microfone e disse: irmãos, eu não ensaiei, mas é para o Senhor, né? Para o Senhor não precisa ensaiar. É assim que muitos têm feito no nosso meio. Eu acabei de falar, confirmação de que aquela palavra é na direção de Deus. Irmãos, quando eu venho aqui eu sinto algo diferente. A ministra de louvor compartilhou aqui, essa palavra não é minha. Eu acho lindo quando o Espírito Santo tem liberdade. Você está proibido de entrar aqui e dar desculpa que por causa do seu problema você não vai louvar a Deus. A responsabilidade de trazer a presença de Deus aqui não é minha, não são dos seus pastores. A responsabilidade de trazer a presença de Deus aqui vem dos seus lábios. Salmo 137 é uma lamentação do povo de Israel que estava cativo na Babilônia por causa da desobediência. E a Bíblia diz, Salmo 137, aqueles que nos prenderam pediam que nós cantássemos um dos louvores lá de Sião, mas nós havíamos pendurado as nossas harpas no salgueiro. E como nós poderemos cantar um louvor em terra estranha? E a gente lê esse salmo, parece algo tão lindo. Parece que eles estão fazendo a coisa certa. Eles dizem: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que apegue-se a minha língua ao meu paladar, que esqueça a minha destra da sua destreza. Se eu não preferir a ti, ó Jerusalém, a minha maior alegria. E a gente termina lendo achando que eles estão fazendo a coisa certa, se recusando a louvar o Senhor no momento de angústia, de aflição. Mas não é isso que Pedro e Silas mostram para nós, não. Eles estavam pregando a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, e foram encarcerados, foram amarrados.
jogado numa prisão. Sabe o que eles fizeram? Pergunte para mim. Eles resolveram louvar o Senhor. E a Bíblia diz que as cadeias se romperam. Os alicerces daquela prisão se abalaram. E um portão eletrônico pela primeira vez na história se abriu. Sabe por quê? Porque o louvor quebra correntes. Amém? Você está entendendo, igreja? Você está entendendo? O louvor aqui é diferente. Através dos louvores aqui, pessoas vieram aceitar Jesus. Através dos louvores, cadeias foram quebradas. Através dos louvores, Deus vai entregar a sua bênção. Você crê? Então dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Deus é bom. Sabe o que eu acho interessante? Como Deus nos ensina na sua palavra. Depois de ter Judá, depois de louvar o Senhor, ela entrou em Quezibe. Ela cessou de dar filhos. Mas porque ela louvou, o Senhor abriu a sua madre de novo. E ela teve Isacar, Zebulon e Diná. Amém? Não murmura não, meu irmão. Só louva. Que até aquilo que é para dar errado vai dar certo. Amém? Até de onde você acha que não vai vir mais, é de lá exatamente que vai vir. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia aí. Bereshit capítulo 26. Alguém trouxe a Bíblia? Alguém está com pressa aí? Irmãos, para mim é uma honra estar aqui. É um privilégio. Mas isso não ofusca a responsabilidade de ministrar aqui nessa manhã. Olhando daqui de cima eu fico tão feliz. Porque eu lembro quando essa igreja começou. Começou numa reunião de células. Isso aqui é só o primeiro degrau da escada. Deus tem muito mais para essa igreja. Amém? Quantos acharam aí Bereshit 26? Gênesis. Irmãos, eu me recuso a olhar para a Bíblia como se fosse um livro qualquer ou mais um livro. Eu me recuso. A gente precisa acreditar naquilo que a gente lê. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz. A gente crê que ela é eficaz, mas não crê que ela é viva. Ela fala contigo, ela olha para você. Ela te revela, amém? Quantos conhecem o profeta Elias aqui? Quantos já leram sobre ele? Ele foi levado ao céu no redemoinho, amém? Só que esses dias eu encontrei uma carta dele 10 anos depois que o Senhor levou. Está aí na sua Bíblia. Bereshit bara Elohim et Hashanah ve'et haret. No princípio criou Deus os céus e também a terra, céus no plural. Quando Deus levou Elias, levou ele ao céu. Que céu levou ele? A Urânio, Mesorânio ou Eporânio? Que céu você está, querido? Querido, você tem na sua mão uma arma. Aproveita enquanto ela está aí. Segundo o profeta Yeshaiah, Isaías, haverá um tempo que você não poderá mais buscar, mas enquanto há tempo, busque. Enquanto você tem tempo, busque ao Senhor. Busque na sua palavra. Seja igual aos irmãos de Bereia. Aquilo que você ouvir aqui vai rebuscar na sua casa. Não perca tempo mais no Big Brother, não.
nem na fazenda. Busque tempo no Senhor. Eu tinha um professor que ele passava 40 exercícios e a gente dizia, professor, não dá tempo. Ele disse, o que é que você faz de meia-noite às 6 da manhã? A gente dorme, pois é. Irmãos, aquilo ficou gravado na minha mente. Eu passava a madrugada, a manhã toda estudando. Eu tinha que trabalhar no outro dia. Hoje eu faço isso. De meia-noite. Eu fui dormir hoje depois de 3 horas. Todos os dias, as primeiras horas eu dou ao Senhor. E eu sinto sono igual a você. Às vezes dor de cabeça também. Mas eu tenho que aproveitar enquanto há tempo. Nós somos indesculpáveis diante de Deus. Você não sabe a riqueza que tem nas suas mãos. Aí tem resposta para toda pergunta que você possa fazer. Quando estão me ouvindo, diga amém. Amém, irmãos? Não olhe para a Bíblia de uma forma como se fosse um livro comum qualquer. A Bíblia não foi feita para ler. Ela foi feita para examinar. Para quem não sabe, a Bíblia não é lida, é cantada. Gênesis 26, versículo 12. Todos acharam? Digam amém. Posso ler? Diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E semeou Isaque naquela mesma terra, e naquele mesmo ano, colheu sem medidas, ou 100 vezes, porque o Senhor o abençoava. Fecha teus olhos, querido. Pai, mais uma vez rendemos graças ao teu nome, Pai, porque o Senhor é bom. Antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava, Pai. O Senhor já preparou esse ambiente. Obrigado porque o Senhor já falou conosco através dos louvores. Que o Senhor continue falando conosco através da tua palavra. Até porque, como está escrito nela, ela é espírito e vida. E nós queremos, Senhor, perceber, entender que o Espírito está por trás da letra. Senhor, nos revela, até porque não depende da capacidade humana. A tua palavra diz em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando fizer de todo o vosso coração. E o versículo 14, Pai, diz: aí eu me deixarei ser achado de vós. Pai, se deixe achado por nós nessa manhã. Fala conosco. Nós viemos aqui também, Senhor, para ouvir a sua voz. Viemos aqui para louvar o teu nome, para trazer ofertas diante do teu altar. Mas não nos deixa sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor. Nós queremos sair daqui cheios da tua graça, da tua presença, da revelação e do entendimento da tua palavra, porque ela é que muda o curso. João 8:32, Senhor. É conhecendo a tua verdade, Pai, que seremos libertos. Então, em nome de Jesus, continua tomando a primazia neste lugar. Em nome de Jesus. Irmãos, eu vou ser muito breve. Eu não vou extrapolar do tempo. Eu me empolgo porque, irmãos, eu não sei falar de política, de futebol, de outra coisa. O que me fascina é a palavra de Deus. Se o pastor deixasse, eu ficava aqui a tarde toda. Mas eu quero compartilhar algo bem rápido com você. Você já foi abençoado aqui. Se terminasse aqui, você já iria para sua casa abençoado. Mas Deus tem uma palavra ainda para o seu coração. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 28, versículo 12, que Isaque semeou naquela mesma terra, e naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. E quando nós lemos esse texto aqui, o nosso coração já se alegra, porque está falando de plantação, de colheita, e a colheita foi boa. Mas antes de falar o mistério que tem aqui nessa palavra, eu queria que você prestasse atenção para cá, abrisse o seu coração, os seus ouvidos, para que você possa receber aquilo que o Senhor quer entregar ainda nessa manhã. Isaque, para quem não sabe,
foi filho de Abraão. Abraão foi a terceira tentativa de Deus de começar uma história com a humanidade. Começou lá no Éden com Adão, mas todos sabem que Adão pecou, saiu do propósito. Depois Deus levantou outro homem chamado Noé, que quer dizer repouso. Mas Noé também falhou no seu propósito. Tanto Adão como Noé eram homens justos, homens santos. Homens que caminhavam com Deus, homens que falavam com Deus. E a mesma promessa que Deus estabeleceu sobre Adão, Ele estabeleceu sobre Noé. Frutificar e multiplicar e encher a terra. Foi a mesma promessa. Mas eles falharam. Aí Deus então resolve levantar um homem de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia antiga. Um homem que, segundo Josué, capítulo 2, era um homem idólatra, filho de Terá, neto de Naor. Deus tentou através de dois homens santos e agora ele resolve mudar. E chama um homem que vendia imagem de escultura. Depois você pode confirmar lá. E trouxe esse homem para perto e disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e tu vai para uma terra que eu te mostrarei. Porque quando Deus chamou Adão, ele disse o propósito que ele tinha para ele. Quando ele chamou Noé, ele também revelou o seu propósito. Mas quando ele chamou Abraão, ele disse: vai que eu vou te mostrar. E Abraão foi, por isso ele é tido como pai da fé. Porque sair daqui com o destino certo, programado, é fácil. Sair daqui sem saber para onde vai, é difícil. E é possível que aqui tenha pessoas que tenham saído da sua terra sem saber onde iam parar. E aí você entende melhor o que eu estou falando. E a Bíblia diz que ele chegou nas terras de Israel. E quando ele chegou naquela terra, a Bíblia diz que havia fome naquela terra. Está em Gênesis capítulo 12, versículo 10. E a primeira coisa que ele fez, desceu ao Egito. Irmãos, a riqueza está nos detalhes. Quando a Bíblia diz que Abraão desceu ao Egito, não está falando de um ponto geográfico, algo mais baixo. Ele está falando da condição que ele se submeteu. Ele desceu. E quando ele chegou no Egito, ele teve que dizer que a sua esposa era sua irmã. E ali Faraó a tomou por esposa. E como Deus tinha uma aliança e um compromisso com Abraão, mas pelo fato de Deus ter um compromisso, uma aliança conosco, não nos isenta de, se nós desobedecermos, pagarmos o preço por isso. E isso aconteceu com Abraão. Deus então toca em Faraó e no seu povo, até o ponto dele entender que ele tinha tocado na mulher de um homem de Deus. E aí ele devolveu e disse: por que tu fizeste isso? Por que você não falou que era sua esposa? Ele disse: eu temi, achei que vocês iam me matar. E aí devolveu a sua esposa Sara, devolveu presentes e com ela uma princesa chamada Agar. E aí ele então retornou. Quando ele retornou, Deus olha para ele e diz: Abraão, anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Ou seja, Abraão, não é tempo de olhar por vista, é tempo de olhar por fé, por obediência. Como estão me ouvindo, diga amém. Porque a primeira coisa que nós fazemos quando vem um aperto, a gente tenta fugir, sair, sumir, desaparecer e ir para outro lugar. E aí então Abraão volta. E aí habita nessa terra que nós acabamos de ler. A terra onde havia fome. E quando ele chega lá, ele fala a mesma coisa para o rei daquela terra, rei dos filisteus, Gerar, Abimeleque. Mas aí Sara já havia sido tocada pelo Senhor. Deus já havia aberto a madre dela. Homem nenhum poderia tocá-la. Ele a tomou, mas a Bíblia diz que ele não tocou. E aí nasceu Isaac. E essa história se repete 60 anos depois. O que nós acabamos de ler foi 60 anos depois do que eu contei aqui. E a Bíblia diz
naquela mesma terra. Que terra? Na terra que teve fome. Irmãos, quando ele fala em plantação, como esse texto aqui, e é algo tão lindo porque a gente começa e termina lendo o texto e vendo o que Deus fez. Mas eu queria chamar a nossa atenção nessa manhã e fazer uma pergunta que ardeu no meu coração durante esses dias. O que é que nós estamos plantando? A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Ele não se deixa escarnecer. Certamente tudo que o homem plantar, ele também ceifará. Quantos estão me ouvindo, diga amém. A Bíblia diz em Provérbios 26, capítulo 26, versículo 27. Aquele que cava uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, sobre si ela rolará. A Bíblia diz em Eclesiastes 11, 6. Pela manhã lança a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabe qual semente prosperará, se essa ou aquela, ou se ambas duas serão boas. A Bíblia diz em Oséias capítulo 8, versículo 7. Aquele que semeia vento, colhe tempestade. Isso não é um dito popular, não. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. O que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas o que semeia muito, com abundância também ceifará. Salmo 126, versículo 5. Aquele que anda chorando enquanto semeia, voltará com grande alegria colhendo seus feixes. De maneira que a Bíblia deixa bem clara que tudo aquilo que eu planto, eu também vou colher. Eu e você não somos obrigados a plantar. Mas irmãos, entenda, aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Quem está aí, diga amém. Se eu plantar melancia, eu não vou colher maracujá. Se eu plantar um melão, eu não vou colher um pepino. Se a minha plantação for de laranja, eu não vou colher milho. Eu vou colher exatamente aquilo que eu plantar. E Deus faz uma pergunta para nós nessa manhã. O que é que nós estamos plantando? Irmãos, é muito comum no nosso meio muitos de nós reclamarem acerca de uma colheita amarga que está fazendo. Acontece que nós esquecemos o que foi que nós plantamos lá atrás. Irmão, Deus perdoa todo pecado, como foi ministrado aqui. Mas a colheita nós precisamos fazer. A colheita vem. E o que é que nós estamos plantando? Morreu ano passado um homem, 99 anos, chamado Billy Graham. Quantos conhecem Billy Graham aqui? Billy Graham foi o maior evangelista da sua época, da sua geração. O homem que, dada a sua estatura e a graça que o Senhor depositou sobre ele, ele pregava em estádios e ginásios, pregava a palavra de Deus, ganhava almas. Foi um revolucionário da fé. Billy Graham, ele foi, como era americano, nasceu nos Estados Unidos. Ele foi conselheiro de muitos presidentes, como Barack Obama, como Bill Clinton e como os outros presidentes. E certo dia alguém perguntou para Billy Graham aonde estava Deus no 11 de setembro de 2001. Quantos lembram o que aconteceu naquela data? A Al-Qaeda resolveu derrubar as 2 torres gêmeas. E eles conseguiram o seu intento. Na ilha de Manhattan, lá nos Estados Unidos. Derrubaram aquelas 2 torres. E morreram milhares de pessoas ali.
E aí então Billy Graham, um representante de Deus, um homem que era notável, resolveram indagar então a Billy Graham: aonde estava Deus no dia 11 de setembro? Sabe o que Billy Graham respondeu? Ele estava no mesmo lugar quando vocês saem para encher a cara. Ele estava no mesmo lugar quando vocês saem para enganar os outros. Ele estava no mesmo lugar quando vocês saem para trair a esposa. Ele estava no mesmo lugar quando a esposa sai para trair o marido. Ele estava no mesmo lugar. Acontece que nós só queremos saber onde Deus está quando a tragédia pessoal acontece conosco. Aí a gente quer saber onde Deus está. Mas quando a gente decide descer ao Egito, quando a gente pensa em regressar, quando a gente volta do propósito, quando a gente decide desobedecer, a gente não quer saber onde Deus está. Quem está aí, diga amém. É difícil dar glória a Deus agora, né? Quando o homem ou a mulher decide mandar nudes pelo celular, ele não quer saber onde Deus está. Quando o homem decide matar o outro, ele não quer saber onde Deus está. Quando o homem planeja trair a sua esposa, ele não quer saber onde Deus está. Quando ele decide fazer a sua vontade própria, ele não quer saber onde Deus está. Mas é só a tragédia chegar na sua vida, aí ele começa a se questionar: aonde Deus está? Você está entendendo, igreja? Aí o Senhor nos pergunta nessa manhã: o que nós estamos plantando? Lamentações capítulo 3, versículo 39. Do que se queixa, pois, o homem? Queixa-se, senão, dos seus maus caminhos. Irmãos, eu não estou trazendo uma palavra de acusação. Deus conhece a história de cada um aqui. Eu já dei meu testemunho aqui. A última vez que eu tive aqui, eu falei sobre Jó, que foi acusado sem causa. Mas eu sei que Deus está falando conosco. Amém? Ele nos pergunta nessa manhã: o que nós temos plantado? A minha esposa estava conversando comigo ontem. Ontem à tarde ela estava com um parente dela, próximo. Irmãos, ele já teve muito recurso. Ele já teve condomínios aqui, lotes. Ele lançou um lote uma vez com 10.000, com 1.000 terrenos. 10.000 reais cada um, isso há mais de 20 anos atrás. Naquela época dava 10 milhões de reais. Hoje, daria muito mais. Ele vive de aluguel hoje. Eu acompanhei a sua vida, mesmo que de longe. Ele passava semanas no bingo. Vinha em casa, tomava banho e voltava. Quando estão me ouvindo, diga amém. Mantinha amantes. Chegava em casa porre, humilhando a sua família. E ontem a minha esposa me falou. Ela não aguentou ficar perto dele, de tanta blasfêmia que ele citou ao Senhor. Ela nem teve coragem de repetir o que ele falava, questionando Deus, aonde Deus está. Só que no momento do plantio, ele não queria saber onde Deus estava. Quem está me ouvindo, diga amém. Irmãos, Deus está falando conosco. O que é que nós estamos plantando? Como é que está a nossa vida? Eu recebi a mensagem de um irmão nosso, de uma das nossas igrejas. Ministrei lá e Deus falou muito forte com ele. Me passou uma mensagem depois, desesperado, chorando, que o seu filho, naquele dia, era o julgamento dele, e ele foi sentenciado, irmão, foi ao presídio, condenado por tráfico de drogas.
Irmãos, é muito ruim, é muito amargo ver uma mensagem como essa e não poder fazer nada. E aí Deus trouxe à minha memória essa palavra. Irmãos, nós precisamos nos preocupar. Eu sei que no nosso meio é possível que há alguém aqui, nessa mesma condição de pai, e que seu filho esteja condenado. E sobre o passado, irmãos, nós não podemos fazer mais nada, senão nos arrepender e começar uma nova trajetória. Mas para você e para mim, não cometermos os mesmos erros, de sermos omissos com os nossos filhos, nós precisamos entender o que é que nós estamos plantando. Lá em casa eu trabalho e a minha esposa também. Os nossos filhos estudam de manhã. 6h30 eles acordam. E eu vou dormir de madrugada. 2, 3, 4. Irmãos, mas eles não saem sem nós orarmos. Lermos a palavra. A Bíblia diz: inculca essa palavra à mente do teu filho. Quando tu deitar, quando tu levantar, estando tu andando pelo caminho, em casa, inculcarás a ele. Irmãos, eu não estou dizendo que só isso basta. Mas eu quero ter a consciência tranquilo de que eu fiz a minha parte, amém? Nós precisamos fazer a nossa parte. Quando nós acordamos eles tão cedo, às vezes dá uma pena, mas eu lembro de um ditado da minha avó que dizia: mais vale com pena sentir do que sem remédio chorar. Quantos estão aí, diga amém. O que é que nós estamos plantando? Eu não vou ler agora não, deixa para a noite. Não, eu estou muito cansado, deixa para de manhã. E assim nós somos envolvidos com as coisas desse mundo. Irmãos, a responsabilidade que Deus confiou a nós, não podemos terceirizar, não podemos transferir para a igreja. A Bíblia diz: ensina o teu filho que ele deve andar. Não é o caminho da igreja, é o caminho da palavra. E até quando ele estiver velho, não vai se desviar dele, amém? Eu sei que todo caso tem exceção, mas nós precisamos pregar a regra, irmão. A exceção fica por conta do Senhor. A Bíblia diz que o pão da preposição era um altar que ficava do lado direito do santo lugar. 7 pães eram colocados e ninguém poderia comer. Todo dia o sacerdote trocava. Davi chegou com aqueles homens da caverna de Adulão e disse para o sumo sacerdote: Elimeleque, o que tu tens aí? Ele disse: só o pão da preposição, mas não pode comer. Ele disse: mas me dá que eu como. E eles comeram. Davi morreu? Davi não morreu. Davi escreveu no Salmo 133: bem-aventurado é o homem em cujo Deus não imputa sobre ele o seu pecado. Isso pode acontecer? Pode. Isso é exceção. Agora deixa eu lhe dizer, Davi escreveu 73 salmos. Davi, de uma oferta só, entregou no altar do Senhor 12 bilhões de reais. Eu não estou dizendo que ele comprou a Deus. Davi entregou o coração ao Senhor. Aí eu não sei se você é como Davi, irmão. Então é melhor obedecer, amém? Deus pergunta para nós nessa manhã, e eu já vou terminar: o que é que nós estamos plantando? De que maneira nós temos conduzido a nossa família? Olha a palavra que o pastor Anderson trouxe aqui: restauração de casa, de família, de casamento. O que é que nós temos plantado nesses últimos dias? Como é que nós temos levado a nossa vida cristã? Como é que nós temos tratado aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos? Como é que você tem tratado o ministério que Deus confiou a você? Sabe por que Isaac colheu 100 vezes mais? Alguém quer saber? Diga amém. Você quer saber, igreja? Amém.
versículo 1 do capítulo 26. Posso ler? Versículo 1 diz: e havia fome naquela terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Irmãos, ele ia fazer exatamente como seu pai. Continuando: habita na terra que eu te disser. Não cometa o mesmo erro de seu pai. Uma vez eu cheguei na igreja, ainda muito jovem, e um pastor da nossa igreja olhou para mim. Aquilo foi um recado de Deus para mim. Ele disse: Neto, o homem que não aprende com seus erros é burro. O homem que aprende com seus erros é inteligente. Mas o homem que aprende com os erros dos outros é sábio. Você vai querer ser burro, inteligente ou sábio? E eu transmito a pergunta. Irmãos, quase que eu estava sendo burro. Eu ia cometer o mesmo erro que eu havia cometido. Isso a gente faz algumas vezes na nossa caminhada. Mas nós não precisamos aprender com nossos erros. Pode ser com os erros dos outros. Deus disse, versículo 2: e apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Aí você entende o versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra. Que terra? Na terra que havia fome. E colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. Irmãos, presta atenção no detalhe. Plantação nenhuma em Israel se colhe no primeiro ano. Você quer saber em que ano se colhe em Israel? Abra aí, Vaikra, versículo 19, Levítico 19. A partir do versículo 23 até o 25. Levítico 19, do 23 ao 25. Posso ler? E diz assim: e quando tiveres entrado na terra e plantado toda árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto, ou infrutífero. 3 anos vos será incircunciso, dele não comerá. Versículo 24. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. Versículo 25. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor vosso Deus. Irmãos, no 1º, no 2º, no 3º, no 4º ano não havia colheita. Somente no 5º ano. Aí você acabou de ler comigo que Isaque plantou naquela mesma terra. Que terra? Na terra que estava com fome. No ano da crise, da sequidão. E naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. Irmãos, olha o tamanho desse milagre. Isaque plantou na terra seca. Ele colheu num ano que era improvável. E ele não só colheu. Ele colheu quantas vezes? Você entende o que é isso, querido? Ele plantou e no momento de colher, ele colheu. E no outro dia, ele colheu de novo. E no outro dia, ele colheu de novo. Eu vou lhe provar isso. E no outro dia, ele colheu de novo. E no outro dia, ele colheu de novo. Quantas vezes? 100 vezes mais. Volte aí para Gênesis 26.
versículo 13. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou riquíssimo. Você poderia ter dito um amém. Irmãos, alguém fica rico com uma colheita? Não. Agora 100 vezes mais. Aí fica. Amém? Essa é a colheita que Deus tem para você. Irmãos, essa palavra é profética. Deus tem para você. A pergunta é só para que você reflita se o que você está plantando vai lhe dar uma boa colheita. Se não, o dia de mudar é hoje. Nós vamos fazer um ato profético aqui. Agora observe aqui os detalhes. Versículo 23 ainda do capítulo 26. Só a parte A. Versículo 23. Posso ler? Depois subiu dali a Berseba. Ele fez o quê? Diga, subiu. Irmãos, entenda. Deus apareceu para ele e disse: não desça ao Egito. E ele não desceu. Deus disse: fica onde eu te disser. E ele ficou. Ele colheu 100 vezes mais. Se tornou riquíssimo em tempo de crise. Deus disse: agora sobe a Berseba. Você entendeu que a vontade de Deus é que você suba? Amém, igreja? Você sabe o que significa gerar? A terra onde ele estava, a terra dos filisteus, significa tenda, passagem, pernoite, lugar transitório, é pouco tempo. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa manhã? Que a crise é por pouco tempo, amém? Que a luta é por pouco tempo, amém? Ela é somente necessária para nós entendermos que nós não fomos chamados para andar por vista, mas andar por fé. Pastor Anderson me conhece há 23 anos. Sabe como eu cheguei na igreja? Irmãos, durante os 15 anos que eu viajei, eu nunca deixei de dizimar na minha igreja. Passei 1 ano e pouco em Macapá e eu dizimava lá. E dizimava aqui também na igreja. Deus colocou um desejo no meu coração de dizimar aqui, nessa igreja no começo. Acho que mais ou menos 2 anos ou 3. E eu nunca deixei de dizimar lá na minha igreja. E foi num tempo de crise. 2015 começou a maior crise do Brasil, sem precedente, pelo menos que eu lembro. Na área que eu trabalho, construção civil, sou engenheiro. Trabalho com concreto. 2015 começou. E eu chamei o meu primo, que é meu sócio. Eu sou o menorzinho da casa de Jessé. E eu disse: nós precisamos fazer algo diferente. Ele disse o quê? Sabe aquele sonho, aquele projeto de montarmos uma mineração? Ele disse: mas é muito dinheiro. Vamos dar o primeiro passo. É no tempo de crise. Irmãos, 3 anos e meio. 3 anos e meio atrás nós começamos. Nós não tínhamos recurso suficiente. Esse mês ela funciona em pleno vapor. A minha esposa me lembrou ontem que esse mês de agosto é tido como um mês de tragédia. E aí você entra na internet, fica quase doido de tanta coisa ruim que aconteceu em agosto. Só tem uma coisa, Malaquias 3,18. Mais uma vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você serve a Deus? Então não depende que mês nós estejamos, a mão do Senhor está sobre você. Você vai colher 100 vezes mais.
3 anos depois, esse ano, esse mês, aquilo que foi um sonho, Deus está tornando realidade. Amém, igreja? Amém? Eu queria fazer um ato profético com você. Você sabe qual é o segredo? A obediência. A obediência gera bênção. Deus disse, fique em Gerar. É passageiro, é só por um tempo. A crise está passando. Ele disse, não desça para o Egito. Sabe o que significa Egito? Mitzrayim em hebraico. Limitação. Deus não quer que você se limite, querido. O Egito tira a sua visão. Você não foi chamado para ter os olhos vendados, tapado, limitado. Deus te chamou para crescer, amém? Deus disse, não desça ao Egito. Fique em Gerar, é por pouco tempo. E disse, agora vai. E sobe e vai a Berseba. Sabe o que significa Berseba? Bersheva. Ber significa poço. Sheva é 7 em hebraico. Poço dos 7. Sabe o que aconteceu ali? Um pacto, uma aliança entre Abraão, 60 anos antes disso aqui, e Abimeleque. Abraão enriqueceu tanto naquela terra, que ele disse, vocês estão ficando muito fortes, muito ricos. Aí ele temeu e disse, vamos fazer uma aliança, para que você nunca se levante contra nós. Abraão então pegou 7 cordeiras, e ofereceu em sacrifício ao Senhor. Sabe aonde Deus quer te levar, igreja? Ao lugar da aliança, amém? Abraão plantou 72 palmeiras ali. Sabe onde Deus quer te levar? A Bíblia diz que Abraão plantou um bosque. Ainda que você esteja em tempo de crise, o lugar que Deus reservou para você é um campo fértil, é um bosque. Amém? Você recebe essa palavra? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Irmãos, eu não vim trazer uma palavra de acusação. É que Deus quer mudar o curso da sua história. Deus quer alertar você do que você está plantando. Deus quer me alertar do que eu estou plantando. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Eu queria convidar você a pegar o seu envelope. Irmãos, ninguém fique de fora. Possivelmente você trouxe uma oferta, possivelmente você trouxe o seu dízimo, mas eu não estou falando disso. Eu quero fazer um ato profético com você. Eu tenho vivido debaixo de fé, de direção de Deus há 23 anos. Há 23 anos eu dou dízimo e oferta. Há 23 anos. Deixa eu dizer algo aqui para você. Quando eu me propus dar oferta ao Senhor, eu disse ao Senhor, a minha oferta não será menor do que o meu dízimo. Dízimo é estabelecido, oferta é amor. Há algo que o judeu faz, que é tido como ação social. Sedacá. Faça justiça comigo. Em Israel você não vai encontrar um judeu pobre. Se tiver alguém que não tem recurso, eles vão até os kibbutz. E eles plantam ali como uma cooperativa. E todo o lucro que dá eles dividem. Mas Israel ajuda. Todo judeu separa algo do seu salário. E eu propus isso no meu coração. Além do meu dízimo, além da minha oferta, fazer sedacá, justiça social, ajudar aquele que precisa. Irmãos, entenda uma coisa, 2 Coríntios 9:6, aquele que semeia pouco, não tem jeito, pouco também vai colher, mas aquele que semeia muito, com abundância também,
ceifará. Amém? Eu fiz as contas com a minha esposa no mês passado. Irmãos, fora o meu dízimo, cerca de 30% do que eu ganho, eu abençoo pessoas. A minha vida nunca diminuiu um pouco. Deus tem acrescentado. Ainda no tempo de crise, foi no tempo de maior crise da história da nossa empresa, foi o tempo que nós mais crescemos. Eu não estou dizendo que nós não passamos dificuldades, não tivemos perdas. O tempo que nós mais crescemos, aprendemos a nos reinventar, aprendemos a confiar mais no Senhor e crescemos. Nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a Deus. Eu queria que você pegasse um envelope, não que você separou para dar de oferta, não que você separou para dar do seu dízimo. Você vai trazer no próximo culto, ou quando você propor no seu coração. Mas essa palavra aqui é para essa igreja nessa manhã. Você colher no tempo de crise 100 vezes mais. Irmãos, eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido fidelidade com Deus. Eu vou confessar uma coisa: eu queria ser fiel a Deus em todas as áreas da minha vida, como eu sou fiel nessa área. Irmãos, eu não negocio. Deus trabalha com aliança. Uma vez eu ia passando no corredor com a minha esposa na igreja, e Deus disse para mim: diga para sua esposa ofertar na vida dessa irmã. Era uma pastora. E eu disse: amor, oferte na vida dela. Deus me deu o valor. Ela disse: eu não tenho. Eu disse: mas eu tenho. Prestei para ela, dei para ela. Ela foi lá e deu. Irmãos, na mesma semana ela fechou um contrato que ela estava esperando há muito tempo. Ela é contadora e é advogada. E aí aquela pastora me chamou e disse: deixa eu te contar o que aconteceu. Naquela hora em que a tua esposa me deu a oferta, eu estava orando ao Senhor, porque eu tinha no outro dia que pagar uma conta na justiça daquele mesmo valor. Amém? Você está entendendo, igreja? Salmo 115. Deus tem boca aí? Fala. Tem ouvidos e ouve, tem olhos e vê. A sua mão não está encolhida para que Ele não possa estender. Se você não tiver aí, o valor é você que vai propor, você que sabe quanto você quer plantar. Você precisa chancelar essa palavra. Nosso problema é que a gente faz por parte. A gente traz a criança aqui no altar para apresentar ao Senhor, mas esquece de trazer a oferta. Você não vai ver na Bíblia Sagrada ninguém trazendo uma criança sem trazer a oferta. O que chancela a palavra é a oferta. Jesus no 40º dia foi apresentado e veio a oferta. Deus deixou tabelado, até para quem é pobre, vai trazer uma pombinha, uma rolinha, mas tem que trazer. E Ele ainda recomenda: não vos apresentei diante do Senhor de mãos vazias. Você quer colher nessa terra, nesse mesmo ano? Você tem disposição? Então venha aqui à frente. Venha aqui à frente. Antes de colocar, nós vamos orar. Se você não tem aí, mas você tem fé, irmãos, eu não estou falando de valor, estou falando de uma oferta específica. Fora o que você trouxe do seu dízimo, fora o que você trouxe da sua oferta. É uma oferta específica por essa palavra. Eu creio nessa palavra, eu trouxe uma oferta. Eu creio sim, Deus do sobrenatural. Se eu creio sim, se você crê, venha. Se eu creio sim, Deus do sobrenatural. Se você crê, venha. Se
Se eu creio sim, se eu creio sim, Se você Deus crê, do vem, igreja. sobrenatural. Aleluias. Aquele que era e há de vir. Aleluias. Em seu poder vai ressurgir. Aleluias. O Deus que faz dos mortos. Eu creio nesse Deus. Deus de milagres. Deus de milagres. Aleluias. Irmãos, quem veio aqui à frente e trouxe essa oferta específica, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu vou orar. Não é para você entregar na salva ainda, para você vir aqui representar essa oferta, tá? Você não vai entregar essa oferta aqui agora. Você vai entregar a oferta que você havia trago, o dízimo que você havia trago. Você veio aqui representar. E aquilo que você propôs no seu coração, você vai trazer a hora que você quiser, durante essa semana ou quando você propôs. Eu vim aqui profetizar na sua vida. Amém? Fecha teus olhos. Pai, mais uma vez, Senhor, queremos render graças ao teu nome, porque o Senhor é fiel. Pai, eu não falei de mim mesmo. Eu não falei, Senhor, motivado por um sentimento, Senhor, por uma empolgação, mas segundo a tua palavra, Senhor. Eu quero profetizar sobre a vida da tua igreja, do teu povo. Assim como o Senhor mudou a sorte de Isaac naquele mesmo ano, naquela mesma terra, e a tua palavra diz que ele se tornou riquíssimos. Senhor, dessa mesma forma, eu declaro que muitos subirão aqui nesse púlpito para testemunhar, Senhor, o milagre que o Senhor vai fazer, porque o Senhor não brinca com o sentimento de ninguém. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece a necessidade, a motivação do coração de cada um. O Senhor sabe a história de cada um. O Senhor sabe o que cada um tem passado e tem vivido. Mas eu quero declarar, Senhor, pela obediência, assim como Isaac obedeceu, decidiu obedecer, assim como o Senhor multiplicou, assim como o Senhor levou a Berseba, assim como o Senhor levou ao lugar de aliança, eu declaro sobre a vida da tua igreja nessa manhã, assim o Senhor fará, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga glória a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor. Irmãos, para que você entenda bem, essa oferta que você propôs, você não vai entregar ela hoje. Você vai entregar a oferta que você ia trazer ao Senhor. Você vai entregar o seu dízimo que você havia proposto. Você pode trazer amanhã, você pode trazer durante a semana, no próximo culto, e especifique aí, tá? Essa é a oferta que foi ministrada domingo. Amém? Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar. Que bênção, né, amados? Você entende qual é o propósito da reforma, amados? Jesus falou assim, que ele não põe vinho novo em vasilha velha. Deus está nos preparando com essa reforma, com um vinho novo. Amém, amado? Eu creio, vai vir um tempo de colheita sobrenatural, à medida que somos reformados, restaurados. Eu não falei nada para o Neto, Deus me deu uma palavra, mais ou menos 2 semanas, numa madrugada que ele me acordou. Eu não me lembro de ter feito isso alguma vez nesses 12 anos da igreja. Vocês sabem que eu muito pouco falo aqui sobre oferta, sobre dízimo. É até um erro meu. E Deus tem me cobrado, meu pastor tem me cobrado, que às vezes o povo deixa de receber por causa de um certo constrangimento de quem vai falar. Eu estou aprendendo a depender da igreja ainda, mas há 4 anos eu vivia do meu trabalho.
Isso me causa um certo constrangimento das pessoas confundirem daquilo que eu vou falar se eu estou tirando proveito. E Deus sabe do meu coração. Mas Deus me deu uma palavra especificamente para me dar e uma unção especial sobre os dizimistas dessa igreja. Que domingo que vem, no culto de Santa Ceia, a gente vai fazer. Então, eu já estou te avisando. Você que é dizimista, eu não deveria nem te falar, mas nem avisar isso, mas domingo no culto de Santa Ceia eu vou falar daquilo que Deus me falou, de um propósito. Esse que o Neto falou hoje faz parte disso tudo, mas daquilo que Deus me falou. Domingo que vem a gente vai estar compartilhando sobre isso aqui. Amém? Eu creio no sobrenatural. Você pode dizer, da onde eu vou ganhar? Se eu ganho, meu salário é fixo e tal, amados, aí é que está o segredo do milagre. É da onde você não espera, da onde não tem recursos nas tuas mãos para prover o milagre, que Deus gera o milagre. Então te prepara, amado. Deixa Deus reformar a tua vida. Se era um saquetel furado, Deus vai mudar para um grande vaso que Ele está reformando para encher dele.